Cada um tem uma rotina, cada um tem uma oportunidade, cada um tem uma plataforma ali para trabalhar no dia a dia, cada um tem os seus compromissos. Então, dentro da tua vida, você tem que conseguir criar a sua felicidade, construir os seus momentos, as suas formas, as suas perspectivas que façam ao seu momento ser feliz, né? Então, pô... Empreendedores e empresários obstinados por resultados, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Acelerar. Dessa vez aqui comigo um cara que acelera mesmo na vida, nos negócios, nos esportes. Sou fã dele, um grande amigo, um dos maiores empreendedores desse país, que vem transformando milhares de outros empresários. Então, companheiro de missão, tá junto comigo ajudando as empresas aqui, Alfredo Soares. Bem-vindo, irmão. Uma honra ter você aqui. Honra! Que honra. Vi até com boné pro Acelera, ó. Pois é. Vim com boné de corrida e tudo da Acelera. E tem um capacete ali do Você acredita que o capacete que eu tinha no IPO agora da Vetex em Nova York, eu acabei me emocionando e eu dei ele pro nosso country manager lá da América Latina, que era super fã do Senna também. E aí eu me emocionei e dei o capacete pra ele. E agora tá arrependido. E eu tô sem. Tá arrependido. Mas eu comprei um novo de madeira que lançou, de um artista lá do Sul. Legal. E aí tá pra chegar, eu tô ansioso. Show de bola. Vai ser bom. E eu amo a questão do Ayrton Senna e a própria proposta do nome aqui do acelerador, porque assim, a vida passa rápido, né, irmão? A gente é jovem ainda, mas provavelmente... A gente já foi mais, né? Já foi mais. Mas é incrível. Conforme cada ano passa, parece que o próximo ano passa mais rápido, né? Isso é bizarro. Parece ter um juro composto, um efeito exponencial na parada. Tu matou a pau. Então, é o juros composto do ano, do tempo. Exato. Exato. Então, o que eu defendo? Que a gente tem que ter velocidade para chegar onde a gente quer chegar, para desfrutar daquele patamar e ir para o próximo. Porque se você não tiver ligado... Se você piscar os olhos, de repente você está 40, 50, 60 e você deixa um monte de sonhos para trás. E eu acho que a importância do próximo, né? Eu acho que essa importância do próximo é muito importante. O Mariano fala uma frase que me marca muito. O Mariano, para quem não conhece, sempre falando dele, né? Então, é o meu grande mentor aí, meu sócio, é o fundador da Vetex. E ele fala uma frase, né? Tipo assim, cara, admire e respeite o seu passado, mas tenha orgulho e paixão pelo teu futuro. Uau. Então, quando você pega caras como o próprio Elon Musk, você nunca vê o Elon Musk falando de PayPal. Você, cara, só vê o cara falando de colonizar Marte. Só vê o cara falando da próxima coisa que ele vai fazer. E o Mariano hoje me provoca muito nisso. Ele fala, nunca construa sua reputação, sua autoridade, seu respeito em cima daquilo que você já construiu, mas sim em cima do futuro que você declarou. As pessoas precisam te admirar e respeitar pela a confiança da forma com que você declara o teu futuro. Se o teu futuro for foda, as pessoas vão te admirar e te respeitar. E se as pessoas ficarem te respeitando e você ficar usando o teu passado para conseguir construir essa admiração, cara, é um sentimento fraco. Vou pegar um gancho que você falou e vou fazer uma provocação para os empresários, que é o seguinte: você tem que fazer um pacto com o futuro que você quer construir. Tem que declarar a sua visão, onde exatamente você quer chegar para o seu time e para o mercado. Tem muito empresário, principalmente nas empresas mais tradicionais, que o cara tem medo de declarar que quer ter 100 unidades, que quer ter 1000 funcionários, que quer chegar na bolsa. Tem um livro foda para isso. Que quer empregar 1000 pessoas, porque ele fica pensando o seguinte: poxa, mas será que não vão ter inveja do meu sucesso? Será que o mercado não vai começar a me boicotar? E, na verdade, a grande origem da não declaração da visão de futuro é o medo, é a zona de conforto. É muito mais confortável. Eu, por exemplo, qual é a minha visão? Eu quero chegar em 1 bilhão de valuation com um grupo acelerador em até 7 anos, que é antes dos meus 40 anos, né? Em 1 bilhão de valuation validado. Então, a gente tem que ter uma rodada, um aporte de, por exemplo, 10% por 100 milhões, né? Então, quando eu declaro isso, eu estou colocando a minha pele em risco. Por quê? Daqui 5 anos, já falei isso em tudo quanto é lugar. Você está criando expectativa. Exato. Daqui 5 anos... Expectativa é isso, né? Expectativa não é só coisa boa. E daqui 5 anos, se eu estiver muito longe disso, vai ficar feio para mim, né? Então, eu tô pondo tá vulnerável, né? Eu tô vulnerável. Tá vulnerável. Então, vou ter que colocar a pele em risco e ir lá e fazer. Então, isso é muito massa quando você declara o futuro, porque você eleva absurdamente o teu nível de comprometimento. A vulnerabilidade é um dos superpoderes mais fortes que a gente tem como ser humano, né? Porque quando você, por exemplo, você nunca fez uma barra. Se você tiver para cair de um prédio, você vai se segurar, meu irmão.
Você vai fazer uma barra, você vai fazer 2, você vai ficar preso ali durante 30 minutos, 40 minutos. Então, a pandemia foi muito isso, né? Muitas empresas ficaram muito assustadas. Obviamente, foi uma situação surreal, que a gente nunca imaginou viver e que realmente botou todas as empresas em risco, deixou a vida vulnerável, deixou a humanidade vulnerável. E o que as pessoas construíram, evoluíram, se desenvolveram durante a pandemia por estarem vulneráveis, foi impressionante. Tudo, em termos de questão de educação, em questão de digitalização, em questão de processo, de fabricar, de desenvolver produto, desenvolver remédio. Então, a quantidade de coisas. Eu lembro do Donati, que é o VP de vendas da C&A, me ligando e falando assim, Alfredo, no final do ano, estou sentindo que a pressão do time está caindo um pouco, eu achava que a galera estava produzindo. Eu falei, não estava produzindo mais. A galera estava produzindo totalmente over-delivery do que poderia ou do que eles aguentariam, porque eles estavam naquilo assim, a empresa vai aguentar? Meu emprego vai aguentar? Porra, eu preciso... Então, não era que as pessoas estavam produzindo muito mais porque elas queriam, porque elas ficaram melhores. Porque uma coisa, eu falo muito isso pro meu time, e eu acho que para todo mundo que está ouvindo é importante. Virar à noite trabalhando não quer dizer que você está mandando bem. Concordo. Não quer dizer. Virar à noite trabalhando pode ser que você é desorganizado, pode ser que você não está dando conta daquilo que você se comprometeu. Pode ser que teu planejamento de entrega está completamente desalinhado com a tua capacidade de produção. Pode ser que você não está delegando. Pode ser que você não está delegando, está centralizando demais. Pode ser que você não está conseguindo fazer aquilo que você se propôs. Então, assim, virar a noite trabalhando não significa que você está batendo meta, que você está foda. Então, cara, eu falo pro meu time muito. Se for virar a noite, e eu já virei muitas... Então também não poderia falar assim, não vire à noite, tal, não poderia falar isso. Mas se for virar à noite, é para acordar no dia seguinte com aquilo entregue. Virar à noite para acordar o dia e aquilo não tiver resolvido, já não tiver em produção, já não tiver andando, não adiantou de nada. E talvez virar à noite com algo que mereça a minha atenção. Exato, né? Se colocando no papel ali do empresário, né? Agora, isso que a gente estava falando, tem um livro foda para isso. As 3 Leis de Desempenho. É um livro com a capa cinza com laranja. Eu sempre falo dele aqui. Sempre falo dele. Legal. É um livro que ensina você a escrever o Carter, que é essa declaração de futuro. E aí ele ensina que existe o futuro declarado e o futuro previsível. O previsível é aquilo que, se você viver o dia de hoje, você sabe que vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. E o declarado é aquele que você joga uma pedrinha lá na frente e o teu presente passa a ser criar possibilidades para que aquele futuro aconteça. Então, o futuro previsível meu hoje seria o seguinte: eu acordei, eu sabia que ia gravar o podcast com você. Previsível. Previsível. E o declarado é quando eu venho aqui e falo, ó, quero bater um bid valuation na minha holding. O declarado é quando você joga a pedra. Você sabe como é que você vai conseguir? É uma série de elementos. Tem um que vem muito forte na minha cabeça. Mas você não tem clareza 100%. Não. Você todo dia está criando possibilidades. Então, Total. quando você está gravando esse podcast, é porque tu está querendo trocar autoridade, é porque a gente está trocando audiência, é porque a gente está produzindo conteúdo, é porque, porra, isso aqui pode viralizar um corte no TikTok, pode viralizar um corte no Instagram. Ou seja, você está aqui agora criando uma possibilidade para poder esse futuro acontecer. Isso é uma pequena peça para que essa engrenagem de mídia, audiência, aconteça. Perfeito. Veio uma metáfora na minha cabeça. É como se a visão de futuro fosse um quebra-cabeça, que a gente sabe mais ou menos o que a gente quer nesse quebra-cabeça. A gente sabe a imagem, mas não sabe onde está a peça. Exato. E na jornada você vai descobrindo... Você está procurando a peça. Você está descobrindo peças e você isso. vai colocando. E tem momentos que você descobre que tem peças que não fazem sentido, né? Tem momentos que você bota a peça no lugar errado. A questão é que quando você toma essa declaração de futuro, quando você tem um futuro declarado, você começa a construir, a usar o teu presente de forma diferente. A genialidade, para mim, quando as pessoas dizem assim, fulano de tal é um gênio. Né? Nesse mundo de startups que eu vivo, muita gente virava e falava assim, fulano de tal é um gênio. Aí eu falava assim, como assim um gênio? O cara construiu uma empresa queimando milhões de dólares. O cara é bom. Isso não faz dele um gênio. Isso não faz dele um visionário. O visionário, o gênio, para mim, é quando o cara ele tem tanta clareza do futuro que ele suporta o presente. Aí ele aguenta o presente por quê? Porque no presente ele vai construindo possibilidades para aquele futuro se tornar uma realidade lá na frente. Só que ele tem que suportar isso e tem que usar o presente de forma diferente. E essa questão do futuro também, ela vai afetar um fenômeno que a psicologia chama de enviesamento cognitivo. É aquela clássica história da grávida, né?
Quando a grávida está grávida, ela começa a ver somente outras grávidas no mundo, somente coisas de bebê, somente coisas do universo da mãe. Igual um carro, né? Você fala assim, porra, Hilux branca. Porra, é capaz de eu sair daqui e encontrar 10 Hilux brancas. Exato. Então, quando você tem essa visão de futuro, né? Essa big picture, com o máximo de clareza, nitidez e cores, é como se você ligasse o seu cérebro diariamente para encontrar possibilidades e oportunidades Para isso, que vai dando forma nessa pintura. E eu vou te falar, o dia que essa chave virou na minha vida... Sensacional. Foi um dia que eu tava com o Geraldo. O Geraldo é outro sócio do Mariano, com o fundador da Vetex. A gente tava lá no escritório da X-Tech, eles estavam vendo para comprar a gente. E o Geraldo viu a gente fazendo e ele falou assim pra gente, pra mim e pro Ricardo. O que vocês estão fazendo aqui é incrível. O que vocês conseguiram fazer aqui com o recurso que vocês têm é genial. E aí vem esse lance do cara. Porque como você faz as coisas, aí tá a genialidade. E aí ele falou assim, só que vocês estão fazendo o presente. O que significava isso na época? O lojista falava tal parada, a gente estava resolvendo. Tinha um determinado problema, a gente estava resolvendo. A gente nunca estava usando o problema ou a situação para construir o futuro. A gente estava sempre tentando resolver a situação do presente. A gente estava sempre tentando resolver do jeito mais rápido e não tentando usar aquilo ali para criar uma solução que iria impactar o nosso futuro. Então a gente era uma empresa muito boa e é o que eu acho que acontece com a maioria dos empreendedores e gestores, que são pessoas que sabem capturar valor no presente de forma incrível. Mas elas não têm a habilidade, a rotina, o time, a visão, o método para construir valor no futuro. E quando você fala de equity e de monetização, essa é a grande diferença. Total, porque o equity é muito sobre criar esse valor capturar valor futuro. E para mim, o principal recurso que falta para capturar esse valor do futuro, eu acho que é tempo. Principalmente na perspectiva dos empreendedores, assim. Porque o cara, ele tá atolado com o fluxo de caixa que tá balançando. Ele tá atolado com problemas dos clientes, com os desafios de contratação, né? Com tantas emergências e urgências, que ele nunca tem tempo para o que é importante, para o que é relevante. E aí, às vezes, o que falta é focar naquilo que eu chamo de estruturação, ao invés de focar na execução. Então, a maioria dos empreendedores, por serem muito hard work e pouco smart work, que tem a ver com o que você falou, né? Não é porque você está virando noite que você está fazendo a coisa certa, está trabalhando bem. Às vezes é justamente isso que é a evidência de que está tudo errado, né? É claro que a gente não pode generalizar. Não dá para generalizar. Então, mas os empreendedores, por ter muito hard work e pouco smart work, o cara não consome tempo na agenda dele com estruturação. Qual a diferença da estruturação e execução? É o seguinte, funcionário meu chega com uma bucha para mim. Na execução, eu falo assim, vamos resolver, senta aí, estamos juntos, vamos resolver. Na estruturação, eu vou, por exemplo, analisar a causa, eu vou montar um procedimento, uma política, uma alçada, uma autonomia, para que no médio e longo prazo aquilo não volte a chegar mais em mim. Então, a estruturação, ela cria pouco valor no curto prazo, mas ela cria muito valor no médio e longo prazo. É isso. A execução é o inverso. É o inverso. Cara, eu sou muito bom, vamos lá, bora resolver. A execução cria muito valor no curto prazo e pouco valor no médio e longo prazo. E, às vezes, falta esse discernimento do bom uso do tempo. Então, né? Que é a diferença, né? De você criar um budget para o teu próximo ano e de você realmente ter um BP ali, de você realmente ter um plano para o teu próximo ano. É muito diferente. Algo muito mais robusto, né? É muito diferente. Agora, Alfredo, brother, você é um dos maiores especialistas em e-commerce. Qual que é o momento, assim, que você acha que ou existem gatilhos ou elementos, assim, que a empresa ela pode perceber ali, assim, para falar, cara, eu tenho que ter um e-commerce, sabe? Todo mundo que vende produto deveria ter um e-commerce ou não. Qual o momento da minha empresa ter um e-commerce? Navega um pouco nisso. Cara, eu acho que não tem momento. Eu acho que quem dita esse momento, eu acho que óbvio que tem empresas como a EasyTax lá do Thales, puxou o comportamento e construiu o comportamento da gente pedir táxi pelo telefone, da gente pedir mobilidade pelo celular, que não acontecia. Então, existem essas empresas que estão sempre à frente do tempo. Tem aquela célebre frase do Henry Ford, né? Se eu fizesse o que o mercado queria, eu construiria cavalos mais rápidos e não carros. Mas eu acho importante mas a galera... raro, né? Eu acho que a galera não precisa entender que eu tenho que ser esse cara. Não tem. Verdade. A Amazon, em muitas coisas que ela fez, ela não foi esse cara. As alavancas de crescimento dela ao longo do tempo, cara, foram fazer coisas que já existiam. Melhor.
mais eficiente. Quando você vê o Facebook, é a mesma coisa. Várias alavancas que o Facebook fez e cresceu, Perfeito. não nasceu do Facebook. Eu acho que o que a galera tem que entender é que... O Stories, o Reels, tem várias funções que foram acontecendo ali que não nasceram deles. Eles viram o comportamento do consumidor. Então, primeira coisa, entenda o seu público. Seu público está comprando na internet. E outra, desmembra o comprando. O comprar é uma jornada. Você tem vários momentos nessa jornada. Então, entenda o comportamento do seu cliente, e aí que eu acho que é o desafio, que é todos nós temos clientes, mas todos nós temos diversos perfis de cliente. Todos nós temos persona. O que faz uma mulher independente ir lá no teu negócio, ir lá no G4, é um motivo diferente que faz um empreendedor, que é diferente do cara que é sozinho, que é diferente do cara que tem 2 sócios. Então, quando você pega alguém que foi lá, tomou a decisão de fazer uma imersão porque tem sócio, às vezes é porque o cara tá querendo, não tá batendo com o sócio, aí o cara tá querendo aprender para melhorar as justificativas para poder melhorar a relação com o sócio. Que é alinhamento, né? Aí, pô, o cara vai, ele gosta, ele fala, porra, eu vou botar meu sócio para fazer. Na verdade, ele tá certo, ele tá encontrando algo que ele vai tentar colocar o sócio dele para mudar a visão do sócio dele para gerar resultado pros dois e mudar a relação dos dois. Aí, às vezes, você pega o empreendedor sozinho é porque o cara é muito carente. O cara tá sozinho na jornada, o cara tá cansado, então o cara ele quer compartilhar. O próprio conteúdo não vai ser a principal avaliação do cara ou a entrega. O cara vai se entregar no network, no cara do lado. Então, cara, a gente tem que começar a ver o nosso negócio. É a mídia programática, né? A gente tem que começar a enxergar o nosso negócio dessa forma. A gente tem que entender que a gente tem cliente, mas dentro dessa palavra cliente existem vários clientes e pode ser um produto só, com diversas ofertas diferentes, com percepções de valores de entrega diferentes. Então, isso eu acho que é muito importante. Entendendo isso, você vai ver, cara, qual é a parte dessa jornada que o meu cliente está digitalizado, que o meu cliente usa a internet, meu cliente usa o influenciador, que ele usa o conteúdo. E aí, automaticamente, você vai colocar o seu negócio, posicionar. Eu digo que tem 3 pontos que eu acho fundamental as pessoas enxergarem os seus negócios e verem a forma que ele se posiciona. Primeiro, aonde o cliente está. Que não necessariamente o cliente quer comprar, já te conhece, mas ele está ali. Então, você tem que se comunicar com aquele cara. Segundo, aonde o cliente procura. Então, o cliente está procurando, porra, como é que eu vou impactar aquele cara? É completamente diferente o posicionamento do teu negócio aonde o cliente está, de onde o cliente procura. É outra coisa. É outro tipo de exposição de produto, é outro tipo de prova, é outra situação. Não adianta nada você colocar uma mulher, você vende pasta de azeitona, você vai botar uma mulher no metrô para o cara provar a tua pasta de azeitona. Vai funcionar? Provavelmente não. A pessoa vai te conhecer, mas o custo é muito alto. Onde a pessoa vai comprar? Não faz muito sentido. Agora, dentro do mercado, perto do teu produto na gôndola, faz total sentido. Na padaria, faz total sentido. Até mesmo dentro de uma estação de metrô, faz mais sentido você colocar na estação onde as pessoas saem para ir para casa, porque elas vão passar em alguma vendinha, em algum mercado, do que na entrada, porque as pessoas vão ter um tempo de lembrança daquilo muito maior. Agora, a pessoa saiu, pegou uma pastinha, subiu na estação, tem um mercadinho, tem lá o teu produto, pode ser que funcione. Pode ser que tenha um então, olha como é que você pensa, e aí essa coisa do digital, do offline, isso se completa. Isso se completa na jornada. Então, hoje a gente fala muito sobre digital commerce. Né? O e-commerce. Só que, o geral, irmão, as pessoas acham que o e-commerce é o site. As pessoas acham que vender no e-commerce é a venda cair no site. E não é. Você tem o WhatsApp, você tem vários outros canais que são fundamentais. Você tem o direct do Instagram. Direct do Instagram. Para mim é o novo e-mail. O novo e-mail é o direct. É o novo direct. É o direct do Instagram. O novo e-mail. É o novo e-mail. A taxa de abertura altíssima. Altíssima, gigantesca. Mas exige a... Já está começando a ter, né, a segmentação. Sim. Então você tem todas as solicitações, você tem o principal, você tem o geral. Exatamente. Vai aumentar isso aí. A gente provavelmente vai conseguir criar algumas outras segmentações em breve. Eu já consigo começar a ver marcas falando assim, tá, tô te formalizando a proposta no direct.
ao invés de, sabe, tô te formalizando no e-mail. Cada vez, no WhatsApp já tá. Isso é né? e-commerce, mano. Eu quase não uso e-mail mais. Você usa muito e-mail? Não, é Muito secretária que acompanha. então... A não ser para formalizar a documentação, Sim, essas uma coisas, coisa mas aí ela mais avisa, ó, tá robusta. lá no teu e-mail, entra lá e checa. Mas hoje é o WhatsApp 80% do tempo e o direct hoje também para prospecção. E, cara, eu nem ia falar, mas o direct, você está falando de vender camisa. Não, não, não. Eu já consegui marcar reunião para Vetex com Johnson & Johnson, com empresas grandes, que veio ali de uma live no Instagram, que o cara veio e falou, pô, que legal, vamos marcar um almoço para ver o que a gente pode fazer. Achei super interessante a tua ótica sobre o assunto tal. Então, assim, a forma de vender mudou. Eu vou reformular essa frase. Não é a forma de vender mudou. A maneira como as pessoas estão comprando está diferente. O comportamento do consumidor. A compra está diferente. A forma como a gente decide um produto, a forma como a gente é influenciado, a forma como a gente compra, a forma como a gente consome informação. Eu estava, antes de vir para cá dando uma entrevista, estava falando. Hoje em dia, cara, se você pegar o grande público, o público não vai mais atrás da informação. A informação chega até ele no Instagram. Saiu uma notícia agora do Elon Musk, saiu uma notícia agora da economia, um negócio assim. Vai chegar no teu grupo de WhatsApp, vai chegar no teu direct, alguém vai te mandar, vai chegar no post do teu amigo que você segue, se você seguir pessoas interessantes. Então, assim, a via está completamente alterada. Acho que as pessoas estão ali ligadas, disponíveis para receber, mas elas não vão mais atrás, né? E aí você fala de momento para ter um e-commerce, pelo amor de Deus. Não tem esse momento mais, já não tem há algum tempo. Poucos negócios ainda não têm uma presença forte da internet ao longo da sua gestão. Seja na comunicação com o teu time. Que empresa hoje vive sem comunicar com o time pelo WhatsApp, mano? Ou seja, pega um gerente comercial que não tem um grupo de vendedores. Ou seja, todo negócio Isso é digital commerce. Tem a sua pitada de digital, né? Agora, converter o cliente no site... Aí tudo bem, aí você pode, Agora, eu fico indignado. Muita gente chega para mim e fala assim: Alfredo, eu queria muito que o meu site vendesse. Eu queria muito, o meu site não vende. Meu cliente me chama no WhatsApp. Então, por que você não melhora o teu funil? Por que você não joga o teu funil mais para o WhatsApp? Por que você não prepara o teu anúncio para, ao invés de jogar o cara para o teu site, jogar o cara para o teu WhatsApp? Porque se esse é o teu modelo de negócio, se é assim que o teu cliente funciona, você pode até ter o teu site por posicionamento, ter o teu site para o cliente que entra direto, mas potencialize esse comportamento. Se torne bom nesse comportamento. Faça esse comportamento, esse canal, impactar no teu resultado. E hoje eu tenho um case da C&A, né? Vende muito no WhatsApp. Cara, eu atuo lá junto com eles tem mais ou menos um ano e a gente já passou de 10 milhões por semana usando o WhatsApp como esse canal, como essa plataforma para poder exatamente se relacionar. Tem uma célebre frase assim, né, no mundo dos negócios, que é assim, né? Você tem que focar no cliente. E, na verdade, não é focar no cliente, você tem que ter o foco do cliente. É esse exercício de você parar de pensar sobre como você quer vender e começar a pensar sobre como o cliente quer comprar. Por exemplo, eu chamo isso até de clientologia, né? A difícil arte de entender e respirar os nossos clientes. Mesmo quando a gente já estava relativamente grande lá no IBC, com 200, 300 funcionários, milhares de alunos todos os meses, vira e mexe eu estava num evento, num curso, numa entrega nossa, e aí algum aluno vinha no coffee break tirar uma foto comigo, ou conversar alguma coisa. Eu sempre gostava de perguntar: como que você veio parar aqui? O que exatamente te fez tomar a decisão? Né? E hoje, muitas vezes... E é isso, como o cara te conheceu, por que você resolveu me seguir, ou por que você resolveu consumir o conteúdo, por que você escolheu a gente para poder ser uma opção de você fazer o processo de treinamento, por que você... E às vezes, concorda comigo, o que o cara decidiu não tem nada a ver com os outros pontos. Total. Às vezes foi uma parada totalmente pessoal. Às vezes o cara falou: eu decidi porque eu achei a relação sua com a sua esposa incrível. Sim. E eu admiro muito isso. Ou seja, tem nada a ver com o business em si. Perfeito. Então, isso é uma jornada constante, porque às vezes, assim, a empresa até se disponibiliza dentro de um dado período a entender de fato esse cliente, né? Parar de olhar para o próprio umbigo, porque até dá dor nas costas, e começar a assumir a perspectiva do cliente, mas depois isso morre, depois isso fica para trás. Então, tem muito dono de empresa que eu sempre falo assim: você conhece teu cliente? Conheço.
Então vai, conta para mim aí sobre o seu cliente. Tal, enfim, qual que é a sua proposta de valor? Não, a gente tem isso, isso e isso. Aí eu vou lá, entrevisto 3 clientes. O que aquela empresa entrega? O que o dono da empresa falou foi A, B, C, D, E, e o que os clientes falaram foi F, G, H, Y. Não, você sabe Z. que uma das maiores coisas que eu acompanho hoje e que eu vejo que as pessoas estão usando errado, principalmente o mercado SMB, que é o mercado de média empresa, O PME, né? é o PME, é o Big Data. Você já viu alguém? As pessoas querem usar o Big Data para acessar uma informação que não conhece elas, para pegar lead, para pegar contato. Você já viu um cara desse falar assim, pô, eu vou contratar uma empresa de Big Data porque eu quero minerar os meus dados. Eu tenho lá e-mail, nome, telefone, endereço, CPF do meu cliente. Eu vou mandar isso aqui para uma empresa de Big Data para entender quantas vezes esse cara viaja por ano, para pegar mais informações que estão disponíveis na internet sobre esse cara, para eu exatamente poder criar um conteúdo melhor para ele. E às vezes fazer uma clusterização, uma categorização. Não, isso tem que fazer, né? O marketing, ele virou uma das áreas de maior competição de negócios que existe. Por quê? Porque hoje fazer marketing não é mais falar só sobre o seu mercado, sobre o seu produto. É falar sobre falar sobre o que interessa para o seu cliente. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você ir para Maldivas é marketing. Total. Porque o teu cliente, que é o empresário, sonha em ir para lá, tem curiosidade de saber como é que é, aquilo ali chama a atenção dele, faz o Instagram entregar mais, ou seja, viajar passou a ser não só uma diversão, como também pode ser considerado uma estratégia de marketing. E isso é perfeito, porque quando eu faço isso, né, porque assim, muitas vezes o empresário ele tem um dilema do equilíbrio, eu não gosto dessa palavra. Por quê? Porque quando eu lembro da palavra equilíbrio, vem uma balança na minha cabeça. Então, segue aqui o raciocínio e vê se você concorda comigo. Você tem uma balança... Você não sai do lugar. Para eu ficar melhor no pessoal, eu tenho que colocar peso no pessoal e perder peso no profissional. E para mim, faz muito mais sentido eu pensar numa espiral, onde o pessoal alavanca o profissional e o profissional alavanca o pessoal. Que eu acho que a palavra mais popular hoje que a galera entende é ecossistema, né? Que é como é que você constrói um ecossistema onde as coisas vão se apoiando. Para mim, a palavra que traduz o que eu estou trazendo aqui é alinhamento. É você alinhar os diversos papéis da sua vida. Conexão, essa conexão. Relacionados ao teu business, relacionados à tua família, relacionados aos seus diversos papéis. Que é a estratégia da Amazon e das empresas que mais crescem no mundo, que é a Growth Loop. Porque, cara, como é que eu consigo exatamente criar toda uma cadeia no meu negócio, onde uma coisa alavanca a outra, e eu consigo estar sempre exatamente construindo autoridade, entregando, construindo audiência, fazendo mídia, como é que eu faço e criando produto para acontecer. Só que aqui eu estou trazendo para a vida pessoal e profissional. Exato. Então, porque muitas vezes o empresário ele tem lucro, mas não tem liberdade, né? E o Wendel Carvalho, a gente até gravou esses dias aqui. Eu acho ele sensacional. E ele tem uma fala que vai muito de encontro, né? Porque o meu movimento é isso, é levar para os empresários lucro e liberdade de mãos dadas, não de mãos opostas. E o Wendel diz o seguinte, império sem liberdade, na verdade, é uma masmorra. E tem muito empresário que vive isso. Né? Mas você sabe que eu passei por isso, né? Eu passo um pouco por isso. Eu também passo, só durante uns 15 anos. Porque a gente se transformou no canal, se transformou em produto, se transformou no executivo ali do negócio, né? Então, o que acontece? A gente hoje é um pouco refém do nosso negócio. Porque o nosso negócio tem ainda muita parte da gente. Total. Então, isso hoje, as pessoas falam e é muito parecido com a vida do artista. O artista ele é refém do próprio império que ele constrói. Então você pega assim, Gustavo Lima vai parar de fazer show. Não, não vai. Não é só isso, parar e vamos. É óbvio que hoje em dia, né, foram se profissionalizando no mercado, e aí tem direito autoral, tem uma série de outras coisas que faz a remuneração acontecer de uma forma passiva, vamos dizer assim, transformando a marca do artista em equity. Tanto é que agora na pandemia vieram os novos fundos investindo, né, em comprar agenda para frente dos artistas. Agora tem um fundo até do amigo meu, Johnny Gloves, que compra e antecipa também direito autoral do artista. Então o mercado está passando por uma profissionalização porque estão conseguindo agora olhar para isso, para o artista como um ecossistema. E eu vejo que marcas pessoais e influencers, eles estão também ganhando... Estão passando agora por esse momento. Ganhando liquidez no seu valuation. Né? Eu, por exemplo, fiz um deal aqui do Grupo Acelerador, porque
classicamente alguém diria assim, mas o seu negócio depende de você, então isso não é vendável. Isso não é tão realidade mais. Não é mais. O mercado não enxerga assim. Isso é penalizado, mas Isso, não é, perfeito. não deixa de ser. E existe uma vendável. diferença entre dependência e relevância estratégica, né? Então, porque a grande tendência é o quê? Grandes marcas apoiadas por grandes marcas pessoais e vice-versa. Então, quando você pensa XP, você pensa quem? Guilherme Schimon. Quando você pensa Tesla, você pensa quem? Elon Musk. Quando você pensa WhatsApp, você pensa quem? Flávio Augusto. E aqui eu poderia ir falando, né? Então, assim... Mas o Flávio fez isso também de uma forma muito legal, né? Exato. E aí, em um certo momento, ele acabou passando a WhatsApp e se transformando marca. O mais importante nessa construção e nessa discussão, eu acho que tem muita gente assistindo que passa por esse processo, porque hoje é o caminho mais barato de alavanca de crescimento para negócio, né? Porque as pessoas têm muito menos objeção e muito mais empatia com pessoas. Então, vai ser o veículo de comunicação que mais vai te ter engajamento. Esquece, nenhuma página institucional dificilmente vai ter um engajamento e uma conexão maior do que um perfil pessoal, do que uma pessoa. As empresas contratam garoto propaganda a vida inteira, né? Então, isso é milenar. É por isso que eu falo, só um parênteses rapidinho, é por isso que eu falo que todo negócio, tudo bem, ele é B2B, ou B2C, ou B2B2C, mas a essência mesmo é que todo business é P2P, né? People to people. Porque pessoas se conectam muito com pessoas, né? E a taxa de engajamento vai lá em cima. Eu acho que o único desafio e eu dou esse exemplo comigo, eu durante muito tempo era a X-Tech do Alfredo. E depois virou o Alfredo da Vetex. Então, seja a marca da sua empresa. Não é o G4 do Alfredo, não é o G4 do Thales. É o Thales do G4, é o Alfredo do G4, legal, é o Nardon do G4. Legal. Então, é o Rony da reserva. Sabe? Essa, para mim, é a relação saudável. Coloca a marca em cima, né? A marca ela tem que ser o guarda-chuva. Você não pode ser o produto, você tem que ser o canal. O produto pode ser uma oportunidade, uma opcionalidade, mas ela não pode ser o business. Então, hoje, quando você olha como o Flávio ele é uma opcionalidade. Ele ter o curso de venda dele para arrecadar afiliado para o WhatsApp online é uma estratégia. Mas não é principalmente para o negócio. Ele participar da aula ou não do meu sucesso é uma opcionalidade. No WhatsApp é a mesma coisa. Por exemplo, hoje o papel dele no WhatsApp é gigante para os franqueados. É fundamental a imagem dele para ele manter os franqueados. Os caras querem aquilo. Então, eu acho que essa é uma dica que eu posso compartilhar. E eu acho que, assim, quando a gente toma contato com reflexões do como você pode ser sucesso, né? Quais são as trilhas, quais são as diretrizes. Por exemplo, tem o jogo do lucro e o jogo do equity. Tem empresa que mais... podem caminhar junto, né, irmão? Podem caminhar junto. Vai depender muito como você aloca o teu investimento, como você constrói a tua linha de receita. Eu, por exemplo, estou caminhando com essas duas pontas juntas. A gente também, lá no G4. Então, mas, assim, não tem certo ou errado. O que o empreendedor tem que saber é que, assim, não tem certo ou errado. São opções que estão na mesa. Eu acho que uma pergunta clássica que eu recebo é assim, Marco, qual é a melhor estratégia para o meu negócio? A melhor estratégia é você definir uma estratégia e executar essa estratégia com excelência de ponta a ponta. Né? Sem ficar mudando rota toda hora. E que aonde não tem excelência, que você documente para que não aconteça de novo e que para isso possa se tornar realmente um aprendizado, porque senão vira um acontecimento. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu tentei isso aqui e deu ruim. Não, você tem que ter documentado, criar aprendizado. Empresas, aí me remete ao livro do Peter Senge, né? A Quinta Disciplina. Ele traz o aprendizado. O documentar é muito importante, cara. Ele traz o aprendizado como a principal vantagem competitiva de todos, né? De todas. Então, as empresas que aprendem, elas crescem muito mais. Mas, na verdade, não é a empresa que aprende, são as pessoas, né? É que você tem que ter processos intencionais para isso. Então, tem muita empresa pequena, por exemplo, que ainda não tem rotinas ou rituais de treinamento, de distribuição de conhecimento, sabe? Agora, sabe uma coisa legal que eu tenho ouvido muito falar em alta performance, em empresas vulneráveis? Contexto. A sua estratégia, mais do que ter um racional, mais do que ter mensuração, ela tem que trazer um contexto. E se tiver dentro de um contexto, você tem que ir. Você tem que fazer.
Tem que ter uma lógica. Tem que ter uma lógica. Você tem que buscar o contexto. Por que eu estou fazendo aquilo? Aonde eu estou querendo conectar? Porque senão é óbvio que tudo que você botar em perspectiva de será que eu gravo um podcast agora de manhã? Ou será que é melhor fazer uma reunião com o time de vendas? Se você não entender o desdobramento, o resultado colateral que isso aqui pode gerar, tudo que isso aqui pode... Pô, a gente bateu um papo aqui antes de começar o podcast que, porra, vale mais do que uma mentoria, brother. Valeu. Aprendi muito contigo, irmão. Sabe? Tipo assim, porra, a gente trocou informação ali, falamos de mercado. Porra, que se você paga um curso, talvez, em faculdade de marca, tu não vai ter acesso a essa informação. E foi 20 minutos. E se a gente não marca o podcast, essa porra, a gente não ia trocar essa ideia. A gente não trocar essa figurinha. Então, eu acho que as pessoas, né, e a gente tem que fazer esse exercício de buscar o contexto naquilo que a gente faz. Sabe? Porra, eu quando fiquei tipo, falando, puta, Marquinhos, vamos fazer um podcast, vamos falar. Porra, eu vi você numa transição de empresa, de um negócio grande que tu construiu e que tu quis sair para fazer uma coisa do zero sua, com excelência, mandou bem, numa energia, numa disposição diferenciada, que eu sempre admirei muito isso em você, desde o IBC. Irmão. E, pô, eu falei, cara, eu quero trocar ideia, brother. Quero saber, pô, de onde você tá tirando essa energia, pra onde você tá olhando, o que você tá indo. Cagando pro podcast, pra, porra, seguidor, pra view, pra live, se vai sair um corte ou não, tá? Isso é colateral. O contexto é, cara, o cara tá no mercado de educação, o cara tem uma experiência gigante, sempre que eu troquei ideia com o cara, por você ser muito estudioso, eu sempre aprendi muito, você tem uma prática de ensinar, de criar exemplos muito boa. Porra, eu quero estar com o cara, é muito tempo que eu não tô. Ou seja, eu criei um contexto pra gente estar junto, que é o podcast. Que é, puta, vamos marcar. Tanto que eu te falei, vamos gravar no meu, vamos gravar no teu. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito de estar junto. Por quê? Porque, porra, é muito mais produtivo sair coisa boa e discussão e aprender assim do que se a gente marcasse um almoço. Isso tem E marcasse uma reunião em que a gente acabar falando de carro, de casa, de viagem. Verdade. Isso tem a ver um pouco com aquela distribuição de tempo, de você estar em tarefas urgentes e emergenciais ou em tarefas mais relevantes, né? Às vezes a coisa relevante e importante, ela não vai trazer um resultado óbvio de curto prazo. Por exemplo, a gente não sabia que a gente teria essa conversa foda de 20 minutos Exato. antes do podcast, mas a gente deu chance para esse acaso. Para isso acontecer. Por quê? Porque a gente conseguiu criar uma série de ativos também, que é a equipe, caixa, tecnologia, negócios, que faz as coisas rodarem e que nos dá a liberdade de nos envolver em coisas que a gente não sabe, obviamente, o desdobramento, mas é claro, tem uma intuição, tem um cheiro ali que vale a pena aquele investimento de tempo. Que hoje, para mim, cara, é o que eu vejo muito valor nos conselhos e comitês que eu faço parte. Então, o fato de eu estar dentro da C&A, dentro da Brilha, dentro de várias empresas de segmentos distintos, me faz ter um conhecimento de estratégias, de tendências, de mercado, de notícias, de, cara, de repertório de coisas que na hora de eu tangibilizar e decifrar isso para botar lá na minha aula de 5 horas no G4, porra, é importante. Total. Porque se eu for lá para ensinar o que já está na internet, cara, não é isso. Didática, tal, tá, beleza, mas... Cara, esse intercâmbio intelectual é que eu acredito que eu possa ter esse acesso a esse universo, ter essa capacidade de absorção desse conhecimento para decifrar ele e transmitir ele através exatamente da plataforma que eu criei, que é o meu Instagram, são os meus livros, né? Eu estou até escrevendo um livro sobre isso que a gente está falando aqui com o Nizam Guanais. Estou escrevendo um livro Todos Somos Uma Marca, falando da descentralização da comunicação, como as pessoas transformaram canal, produto, como a mídia cada vez está mais programática. Ou seja, o horário que eu te mando no WhatsApp vai fazer totalmente a diferença na mensagem se você vai ou não ler. Eu posso te mandar o mapa do tesouro. Se eu mandar no horário errado, se eu mandar no dia errado, você não vai ver. Se eu te mandar um mapa do tesouro no dia que você está lá em imersão, a chance de você não ver é gigante. Então, cara, tudo isso hoje, na hora de um profissional de marketing, na hora de um profissional de e-commerce, na hora de você definir uma estratégia para o seu negócio, tem que ser levado em consideração. Daí a importância da busca incessante por conhecimento, né? Eu acho que hoje a gente vive um paradoxo que eu chamo assim da especialidade versus a generalidade, né? Ou seja, você é um especialista ou você é um generalista. Antigamente, eu acho que o empreendedor, o empresário, ele podia se dar ao luxo de escolher. Não, eu sou bom de tech, então eu vou focar ali, né, em tech.
Ou não, eu quero ser um cara mais com perfil de CEO, de manager, mais generalista mesmo. Hoje não, cara. O mundo tá tão volátil, incerto, ambíguo, complexo, que você tem que ser especialista em certas pontas e generalista em outras, né? Por isso que a gente vive hoje o conceito do lifelong learning. Ou seja, não dá mais pra você falar, terminei os meus estudos. No início da década de 90 ainda tinha muita gente que falava, né? Fiz minha graduação, fiz minha pós, eu fiz tal curso, terminei os meus estudos. Isso não existe mais. E estão emergindo cada vez mais novas plataformas e novos meios de aprendizado. Não, e o formato, né, irmão? E o formato, como esse bate-papo nosso aqui, o formato. que você vai extraindo o melhor de mim, eu vou extraindo o melhor Aí de você. Vai ver por vídeo, o outro vai ver só corte, o outro vai ver só no áudio. Ou seja, democratiza, né? Um vai ver quando tá acordando, o outro antes de dormir, o outro malhando e o outro na hora do almoço. Olha que loucura, irmão. A gente tá falando da mesma coisa. Então, olha como a distribuição do conteúdo, a distribuição da tua empresa, a distribuição de algo, ela é fundamental para uma estratégia de sucesso. E aí, pegando esse conceito todo, eu criei uma aula nova, que é um termo que eu vou trazer no livro pela primeira vez, e acredito que isso vai virar um livro daqui a 2, 3 anos, que é o ecossistema de vendas. É como é que você transforma a tua empresa num ecossistema de vendas. É como é que você faz a sua empresa ser esse ecossistema onde tem toda uma cadeia que está conectada e que gera valor uma para outra. E aí a venda acontece. Legal. Você sabe de onde vem essa expressão ecossistema? Não. Vem da biologia. E significa o seguinte, são comunidades que coexistem e se ajudam para sobreviver e crescer. Então, são comunidades que se apoiam. É um termo que vem... O planeta Terra é um grande ecossistema. Isso. Então, isso vem da biologia. E eu acredito nisso demais, né? A forma como eu estou posicionando o Grupo Acelerador é um ecossistema de pequenas e médias empresas que se ajudam. Algumas dessas empresas vão passar somente no acelerador empresarial. Lá vão conhecer fornecedores, parceiros que vão ajudar a rampar suas empresas. Alguns vão ir para o Giants, outros vão se tornar sócios do Grupo Acelerador e vice-versa, né? Tem uma galera que só vai me seguir no Instagram e nunca vai comprar nada de mim, mas tá tudo bem, faz parte do ecossistema. É teu cliente. E é teu cliente, é perfeito. Porque vai ser às vezes vai ser cliente de uma empresa que eu sou sócio, da Nectar CRM, da Otimiza, ou da Eduz, ou às vezes não. E hoje, uma empresa que não constrói a sua capacidade de audiência e os seus próprios canais de comunicação, como a BTG tem a Exame, como a XP tem o Infomoney, como a Centauro tem o Desimpedido, como a Magalu tem o Canal Tech. Por que isso? Porque quando você tem um canal de comunicação institucional, você tem objeção, você está preso a falar sobre a tua marca, sobre a tua empresa. Você não pode falar sobre o movimento, sobre uma dor comum, sobre pessoas. Quando você tem o outro canal, você está livre. Você tem uma liberdade muito maior. Essa liberdade é o que nós, como consumidores, buscamos. É o agnóstico. Então, eu falo isso hoje. Você que tem uma empresa, não interessa o tamanho dela, construa canais de comunicação agnóstico. Quando você tem um influenciador, quando você é o influenciador do seu negócio, isso é um canal agnóstico. Não fica falando só da tua empresa, não caga a regra. Fala sobre a dor do seu cliente. Você vende cadeira, parabéns. Quem é o teu cliente? É um advogado? Produza conteúdo sobre como ter um escritório de advocacia com mais gestão, com mais venda, com melhor processo, com tecnologia. Porque talvez isso seja a forma de vender cadeira. Talvez amanhã uma indústria de cadeira tenha que comprar um blog que fale sobre como advogado é melhor advogado. Ou tem que fazer um infoproduto, porque o advogado, o que ele precisa para crescer? Mais advogado. Mais advogado precisa comprar o quê para trabalhar? Cadeira. Então, essa visão de você olhar o teu ecossistema do teu negócio para você adquirir ou criar ou se posicionar nessas etapas da jornada e nesses canais é o que faz as marcas ficarem top of mind. É o que fazem as marcas ficarem fortes, ficarem independentes e não dependerem de Google e Facebook, que ok, é a principal alavanca de crescimento e de distribuição de conhecimento, de conteúdo. Agora, cada dia fica mais caro. Agora no Black Friday tem nego me ligando falando, Alfredo, pô, meu anúncio está 25 vezes mais caro. Alfredo, meu anúncio está 15 vezes mais caro. E vai ficar todo ano mais. O meu não está mais caro, sabe por quê? Porque eu construí audiência, construí as minhas plataformas. Aí você vira a chave. Exatamente. Aí já que tá todo mundo pagando 25 a mais, porra, eu vou distribuir meu podcast porque vai ser mais barato. Isso. E na Black Friday, ao invés de diminuir o preço, nós vamos aumentar.
Por quê? Porque a gente, de fato, masterizou esse ecossistema em torno da nossa persona, né? Que são os donos de empresas. E aí você consegue fazer uma oferta. Então, você Agora- consegue fazer uma oferta muito boa que o cara vai pagar mais, mas ele vai ter algo diferente. Eu achei brilhante isso que você trouxe, ô Alfredo, que a leitura que eu faço é assim, cara, você tem que ter uma visão mais expandida, mais ampla e, ao mesmo tempo, mais detalhista. Então, eu tenho que olhar de cima, mas eu tenho que perceber detalhes, né? Isso tem a ver com o que eu chamo de pensamento em níveis, que é assim, ó, me ajuda aqui. O que é isso aqui? Uma caneca. Então, esse é o pensamento de primeiro nível. É a resposta mais óbvia. Agora, a gente pode ir para um segundo nível. O que é isso aqui? Sei lá, acrílico. Não é acrílico, mas... Que porra é essa desse material? Mas vamos imaginar que a caneca seja de acrílico. Tá, é uma caneca. Beleza. Vamos para um terceiro nível. O que é isso aqui? É um círculo. Um circo? Um círculo. Aí a gente pode ir aprofundando Pode ir níveis. aprofundando. Mas a gente pode chegar num sétimo nível e pensar, cara, isso aqui é uma oportunidade, uma nova linha de receita para o acelerador empresarial. Vocês estão vendendo essa caneca? Cara, e se isso aqui virar uma recorrência? Tipo, o João Kepler ele tem um exemplo sensacional, que ele fala assim, o cara tem uma vaca. Aí ele pensa o seguinte, pô, vou tirar leite da vaca, vou vender o leite. Pensamento talvez de segundo, terceiro nível no máximo. O que seria um pensamento mais aprofundado, de quinto, sexto nível? Seria o seguinte... Vou fazer um milk. E se eu criar... O todinho. Ou tipo assim, se eu criar uma história que essa vaca veio da lua, entendeu? E que o leite dela é mágico, e ao beber esse leite, mergulhar aqui no rio da minha roça, você vai ter uma experiência única, e aí você começar a vender uma história. Eu acho que eu vou dar um exemplo que pra galera acho que vai tangibilizar ainda mais. Então, eu acho que o que a gente está provocando as pessoas aqui é exatamente isso, né? Que é a perspectiva. Como eu expando a minha perspectiva, mas eu acho que um ponto importante é isso, sem perder a atenção aos detalhes. Porque se eu tiver a visão do big picture, do todo, mas não perceber os detalhes, eu também não vou performar. Né? Teve um caso no G4, há 2, 3 turmas atrás, que o cara tem uma das maiores empresas de vistoria de carro de São Paulo. Ele passa por ele 17 mil carros por mês para fazer vistoria. E na pandemia, essa vistoria também pôde acontecer indo na casa das pessoas. Então, hoje o cara tem 20 mil carros por mês que são vistoriados no negócio dele. Só que esse é um mercado totalmente commodity. É um mercado onde ele é arbitrado. Você não sabe se o seu negócio vai existir daqui a 10 anos, porque essa coisa está ligada à lei, isso muda. Então, é um bom negócio, é um negócio de oportunidade, mas que isso acontece. E aí, eu conversando com ele, falei assim, cara, quanto uma concessionária paga num lead pro Google? Quanto uma concessionária paga por um lead do Facebook? É uma grana, hein? É bom, né? É uma grana. E ela precisa. Precisa. E o Google ou o Facebook falam qual carro o cara tem? Eu diria que se é um cara qualificado, chega a R$200, cara. R$400. E o Google te fala qual carro que o cara tem? Não. O Google te fala o nível de depreciação, de amassado que o teu carro tá? Não. O Google te fala qual é a condição que o teu pneu tá? Não. Então, talvez, se ele virar uma empresa de mídia, ele tenha 20 mil oportunidades no mesmo fucking negócio dele para vender. Ele está falando de um negócio de 50 milhões por ano. Perfeito. Falando de R$200, 20 mil leads, 4 milhões por mês, 4 milhões vezes 12, 48 milhões. Esse é o pensamento estratégico, é o pensamento avançado, o pensamento em profundidade de níveis que a gente não cresceu aprendendo a raciocinar estrategicamente. E isso é treino. Isso é exercício. Treino, exatamente. E o melhor exercício é conhecer referências. Porque as referências fertilizam a criatividade. Eu tenho certeza que quando você estava trazendo alguns exemplos, eu também, alguns empresários aqui já pensaram também. Já começaram a desdobrar. Mas sabe o que eu acho isso? Eu chamo de intercâmbio intelectual, né? E o que eu acho disso? Eu acho que quando você... e eu vejo esse problema muito em empresa pequena e média. Né? Por que as empresas grandes têm conselheiro? Por que as empresas grandes têm advisor? Por que as empresas grandes criam os comitês e trazem pessoas de fora para ter intercâmbio intelectual?
Elas pagam 15, 10, 8, 5, 20, 30 mil para conselheiros, para advisors. Elas criam esses comitês para quê? Para ter novas perspectivas em cima dos mesmos assuntos, em cima dos mesmos problemas. Ela não vê aqueles 15 mil como um custo. Ela vê aquele 15 mil que ela paga, aquele 10, aquele 20, não interessa o tamanho e a pessoa que você vai contratar, para ter a complementariedade, para ter uma perspectiva diferente. Então, o teu conselheiro, ele não tem que te dar amém, ele não tem que ver igual você. Você tem que trazer um cara para sentar no teu conselho, ou você tem que trazer um cara para ser teu advisor, que é um cara que vai ver o que ninguém tá vendo. É o cara que vai ver de forma diferente, é o cara que vai trazer... E eu me lembro da primeira vez que eu estava criando uma estratégia de previsibilidade nas vendas, eu contratei um cara de compras. Quem me deu essa dica foi o Mariano. Ele falou, me fala o seguinte, ele fez esse exercício comigo numa pizzaria em São Paulo, ele falou, qual é a área do varejo que mais tem previsibilidade? Compras. O cara, para saber o que ele vai comprar hoje para vender no próximo trimestre, semestre, porque é assim que funciona o varejo, o cara tem que ter um estudo de previsibilidade e capacitação de distribuição muito foda. Tem um algoritmo surreal. Se eu quero entregar, se eu quero criar estratégia de previsibilidade nas minhas vendas, eu tenho que trazer um cara com esse skill de compras. Então eu tenho que ir no mercado, olhar quem no mercado está trabalhando em compras que eu posso trazer para o meu time para criar essa previsibilidade. E foi assim que a gente conseguiu fazer a X-Tech sem investidor. Perfeito. Agora, hoje, cara, eu fico... Acho que é um problema meu e seu, que a gente tem como propósito, né? Que o nosso propósito ele se encontra. As pessoas estão muito interessadas em comprar, em ir atrás e gastar tempo com informação. Poucas estão disponíveis e realmente comprometidas a transformar a informação em conhecimento. Perfeito. Que é o que eu ia trazer. O grande valor não está no que a gente está falando aqui. O grande valor está no que as pessoas vão fazer com o que a gente está falando aqui. Então, eu tenho uma frase que eu amo, que eu digo o seguinte, sabe não é aquele que sabe aquele que faz, que usa. Então, o grande valor está na implementação e na transposição. O que é a implementação? É quando eu pego uma informação, um conteúdo e implemento ipsis literis, sem fazer metamorfoses nele. Então, o Alfredo me ensinou aqui um hack de vendas, para eu ensinar para o meu time de vendas, eu vou pegar esse exato hack e vou lá e vou treinar o meu time, eu implementei. Porque o que transforma não é o conhecimento, é a implementação do conhecimento. Então, essa é uma forma de extrair valor do que a gente está trazendo aqui, que está incrível, um dos melhores podcasts. Isso é top, né, irmão? Perde você, a energia sobe, as ideias florescem. Uma outra forma de você tirar valor do que você está vendo, ouvindo, assistindo e sentindo aqui é com a transposição. Qual que é a diferença da implementação da transposição? A transposição é a parada que você trouxe de compras. Você transpõe uma coisa que você viu, ouviu ou de outro universo para esse universo aqui. Eu lembro uma vez que eu fui numa pastelaria lá em Goiânia e aí um amigo meu sempre ficava me enchendo o saco. Marcos, vamos lá comer esse pastel tal. Isso era mais ou menos 2013. E nessa época eu era total hard work, zero smart work, né? E aí um dia esse meu amigo fez um plantão lá na frente da minha sala no IBC e eu saí umas 10 da noite, ele ligou pro dono da pastelaria e falou, tô levando meu amigo aí para comer o pastel e tal. Fomos lá, uma pastelaria de bairro, simples e tal, mas como foi uma experiência, né, marcante em termos de sabor, por causa da amizade e tal, enfim, eu nunca me esqueci. E aí comemos o pastel. Ao final daquela experiência, o senhorzinho veio na mesa e ele falou assim, ele perguntou, né, e aí, você gostou do papel? Do pastel? Gostou do pastel? Esse seu amigo loirinho sempre vem aqui, fala de você, gosta de você. Que bom que você veio aqui, gostou? Eu falei, gostei. Você não viu quantos pastéis eu comi? E o tanto de ketchup e maionese que eu coloquei? Porque quanto mais eu gosto, mais ketchup e maionese eu coloco, né? Eu odeio ir em pizzaria gourmet, velho. Porque você chega lá então tu não come pizza em São Paulo, tu pede em casa. Porque se tu pedir ketchup na pizzaria em São Paulo, eu te olho assim, qual foi, meu irmão? Eu não vou. Tá maluco? A pizza tá me respeitando? R$250, eu falo, cadê o ketchup e a maionese? Os caras fazem uma cara meio torta, Porra, né? fica bolado. Eu gosto. Fala, não tem. Eu aprendi... Pode estar na mão dele, no bolso dele. Fala, não tem não, senhor. Eu aprendi a comer x-salada e x-tudo nos pit dog lá de Goiânia, velho. Ketchup e maionese é vida. Faz parte do sanduíche. Cara, um dos maiores desafios para mim da vida saudável que eu tô hoje, que eu tô bem focado na alimentação e tudo mais, musculação, tênis, é abrir mão do ketchup e maionese, cara. Eu abriria mão do meu casamento, mas brincadeira. Porra, não fala isso. Lilica, eu te amo, love you, é só para quebrar aqui, tá? Por favor, não me bata depois da noite em casa. Mas o que é a transposição? Lá naquele momento, depois dessa experiência, o senhorzinho veio e perguntou se eu gostei do pastel, papapá. Eu estava voltando para casa, Alfredo. E eu lembro que eu parei no semáforo vermelho e aí me veio uma transposição na cabeça. Que eu falei assim, cara, aquele senhorzinho é dono da pastelaria,
e ele foi perguntar se a gente gostou do pastel. Nós já temos tanto... Na época, sei lá, a gente já tinha uns 500 alunos por mês e nós não estamos perguntando se os caras estão gostando do curso. Eu não fazia nenhum tipo de pesquisa de satisfação. E aí, da experiência do pastel, eu transpus uma implementação na minha empresa. Perfeito. Eu lembro que que assistindo propaganda de margarina, uma vez, foi a primeira vez que eu tomei posse mesmo do conceito de proposta de valor, da diferença de produto e oferta, né? Que oferta não é o que você vende, né? É a tese, é o discurso, é o conjunto de argumentos que você embute com base no que você vende. E aí, pô, me caiu uma Oferta ficha. não é o que você entrega, é o que você vende. Exatamente, perfeito. E aí, eu assistindo uma propaganda de margarina lá, cara, e na propaganda de margarina, você não tem, o cara não fica falando, essa margarina é feita com tal substância, não, é uma família feliz. É isso, é venda de benefício total. E eu lembro que essa ficha caiu para mim tipo em 2012, 2013, sabe? Então eu acho que a gente tem que ter capacidade de implementação e de transposição com base naquilo que a gente ouve, vê, sente e experiencia. Porque tem muito empreendedor que está obeso de informação e raquítico. Sabe qual é um case? Raquítico de implementação e de transposição. Um case para mim brasileiro, disso tudo que a gente está falando aqui hoje e disso que você falou, do exemplo da margarina, é a CIMED. CIMED Remédio do Adib. É uma empresa de genérico. O cara vende remédio genérico e é a verdadeira Red Bull brasileira hoje. Porque é uma empresa que patrocina o futebol da seleção brasileira, empresa que patrocina automobilismo, é uma empresa que o próprio Adib, que é o dono de uma farmacêutica, virou garoto propaganda, mas com diferentes objetivos. Funciona para o cliente final, funciona para o cara que trabalha na farmácia, funciona para o dono da farmácia. Então, cara, funciona para atrair. Ele falou pra gente, ele falou, cara, a quantidade de gente que vem me oferecer produto bom, negócio bom, do meu mercado, por eu ter um Instagram aberto e construindo isso. E ele me falou uma coisa, cara, eu sou muito fã dele, né? João Adib, um grande abraço, sou muito fã, muito fã. E, cara, uma das grandes paradas que ele me falou essa semana, ele falou assim, Alfredo, a gente vive num mundo, hoje, que há 10 anos atrás, ninguém nunca tinha vivido. O mundo de digitalização, de comunicação, de rede social, há 10 anos atrás, ninguém sabia como era. Então não tem como julgar o que é fanfarrão, o que não é fanfarrão, o que é exposição, o que não é exposição, porque ninguém viveu isso. Ainda está tudo muito em maturação. Há 10 anos atrás, irmão, não existia isso, não existia essa tese. Total. Hoje, o Benchimol, que é dono de uma empresa, que é uma das maiores empresas financeiras do Brasil, é garoto propaganda da campanha da TV. O Adib, que é dono da farmacêutica, de certa forma, é influenciador de uma indústria farmacêutica. De genérico, que você chegava lá e falava assim, me dá um genérico. Agora tu fala, me dá um genérico da CIMED. Sabe? Então, assim, não tem como a gente pensar que a forma de fazer negócio é igual. Que a forma como a gente define uma compra é igual. Perfeito, perfeito. Porque a gente nem sabe, mas quando você vê a cor daquela empresa, virou a tua cor predileta. Você nem percebeu, mas a tua cor predileta que era laranja, de repente virou amarelo. E isso vai acontecendo sem a gente perceber. E isso, para mim, eu chamo de influência. A influência é o merchandising. A influência não é indicação. Então, eu chamo isso, né, dentro dessa nova tese de ecossistema de venda, de rede de influência. O que é a rede de influência? A rede de influência, por exemplo, é a nossa galera. Né? Se você pegar lá a nossa galera, a gente está sempre junto, a gente está sempre um fazendo podcast do outro, a gente está sempre um junto. Então, pô, quando você olha hoje você, Janguier, você olha ali o Wendel, se tornou uma rede de influência. O Wendel está sempre falando das mesmas coisas que ele acredita, que estão alinhadas com a tua, aí o Janguier está falando as mesmas coisas, aí você está falando as mesmas coisas, aí o Flávio está falando as mesmas... Ou seja, no final do dia o cara te conheceu, aí seguiu o Flávio, aí está ouvindo a mesma coisa que você fala, ou seja, o que você fala virou verdade. Endossou. Endossa. Que quando a gente tira isso, esse conceito, e leva para, época lá atrás, é o catolicismo, irmão. É isso, é 11 pessoas falando muito alinhado, levando a mesma mensagem, as pessoas reverberando aquilo ali vira uma verdade. E assim vai. Quando você olha vários outros exemplos, quando você entende qual é a rede de influência do seu cliente e você consegue arbitrar e controlar a mensagem, a perspectiva dessa rede de pessoas, você tem influência. Perfeito, perfeito.
E a CIMED é mais um case que suporta aquilo que a gente trouxe, né? Que marca pessoal pode alavancar. Marca empresarial. Até ao invés de ser detrator, ser amplificador de múltiplo. E como é que é? É o João da CIMED ou é a CIMED do João? É o João da CIMED. Eu acho que lá é muito mais a CIMED do João. Não, o João da CIMED. É o João da CIMED. A CIMED é o guarda-chuva. É o guarda-chuva. Adorei isso, cara. Brilhante. Ou seja, a marca tá em cima. A marca é isso. E eu sou um personagem que tem... Você é um canal. Aí você é o canal, você é o produto. Você pode fazer vários papéis ali dentro da companhia. Tem relevância, mas não tem dependência. É isso. Agora, Alfredo, a gente falou muito. Eu quero levar o nosso papo para uma outra esfera aqui, para a gente caminhar para fechar. Cara, a gente falou muito de vários elementos que podem compor a estratégia de uma empresa ou a perspectiva, né, a mentalidade do empreendedor. Agora, para mim, tem uma coisa mais importante que a estratégia, que é a questão do teu time, né? Eu acho que um time foda com uma estratégia mais ou menos pode entregar um resultado incrível. Um time mais ou menos com uma estratégia foda não vai entregar resultado. Eu acho que o time é superior à estratégia, né? Daí vem aquela clássica frase do Peter Drucker, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. O que ele queria dizer com isso, né? Qual a leitura que eu faço? Se você tiver a melhor estratégia, o melhor portfólio, se você tiver no contexto certo, com a narrativa certa, tem um termo no alemão que chama Zeitgeist. Quando eu estudei psicologia, eu aprendi esse termo. Zeitgeist é o momento sociocultural histórico daquele momento. Que uma ideia ou um produto só pode florescer e emergir se tiver no Zeitgeist correto. Saca? Então, tipo, se o Steve Jobs tivesse lançado o AirPods, talvez ali na década de 50, não tinha o Zeitgeist adequado para aquilo florescer. Que é o que eu falei da Easy Carros. Total. Que aí esses caras, né, o Thales com a Easy Taxi, o Steve Jobs, os caras, eles estão... E aí eu falo da genialidade, da visão. Eles suportam aquele presente, mesmo fora do tempo. Cara, não sei se você lembra. 2019, a Apple, a Tesla, era uma piada. Muito, muito recente. 2019, até, eu me lembro, cara, eu estava nos Estados Unidos. O pessoal já chamava, aqui no Brasil já tinha gente aí de research, chamando o Elon Musk de fraude, falando que, porra, que não valia nada. A gente já tinha as pessoas falando que, porra, a Tesla não estava entregando resultado. O Elon Musk saiu naquele Twitter, lá naquele podcast que ele gravou fumando baseado lá, e, porra, as ações despencaram, e o pessoal já estava achando ele fanfarrão. Por quê? Porque o cara estava suportando um presente ali para exatamente... E aí o cara chegou em janeiro de 2020, já apontou um resultado, suportou aquilo ali. Só que, cara, ele estava construindo toda essa cadeia, todo esse ecossistema de marca, de fábrica, de importância, de sustentabilidade. E a Tesla é uma das empresas mais valiosas do mundo. Só acho que tem que ter um ponto de atenção, uma palavra melhor, é uma ponderação, que às vezes esses exemplos muito outliers, muito exponenciais... Algumas pessoas têm dificuldade de tangibilizar. Tipo o Elon Musk, às vezes podem criar uma armadilha para muitas pessoas. Mas foi o que a gente falou aqui. Porque, tipo, você não precisa ser esse cara. Então o negócio não precisa ser assim. Perfeito. Eu nunca tive negócio assim. Perfeito. Eu tive com a plataforma de e-commerce, irmão, quando o e-commerce estava já em processo de democratização no Brasil. A gente fez a empresa de educação empreendedora. Você surfou uma onda. Cara, a gente soube se posicionar bem e assumir o protagonismo do assunto com o qual a gente resolveu fazer o negócio e se envolver. Entendeu? Perfeito. Então, isso fica muito claro. É só olhar para aquilo que é mais disruptivo, que é Elon Musk, e aquilo que é mais simples, que é o PDCA, né? E entender que nada aqui é uma regra, é um universo de possibilidades que você tem que saber qual carta você vai usar e jogar bem com aquela carta. Não tem certo ou errado, né? Nada na vida existe certo ou errado, cara. Total. Essa é a realidade. Para mim, a vida, o mundo... eu acho que a vida, né? O mundo, eu acho que vai mais... Tem muita coisa, natureza, tal, muitos efeitos aí que a gente não controla. Mas acho que a vida ela é construída da diferente perspectiva que as pessoas têm. Então, porra, alguém falou, pô, ripado é legal. E aí botou o ripado na casa de alguém, que alguém foi lá e viu o ripado. E aí a pessoa pegou, um arquiteto viu o ripado. Esse ripado aqui ficou legal? Ficou legal. Então aí, porra, pegou e falou, pô, ripado. Hoje em dia, porra, é difícil numa casa legal, numa parada bacana, não ter ripado. Verdade.
Mas isso é o quê? Foram as perspectivas. Alguma pessoa teve a perspectiva, aí a outra falou legal. Aí a outra, legal, legal, legal. Eis que ripado vira legal. Eu acho que o que talvez os empreendedores têm que definir é assim, qual é a sua tese, né? Que nem, eu não sou um cara muito disruptivo, eu sou mais um modelador. Pode até parecer que eu sou muito inovador e tal, enfim, mas eu não sou. Mas não é o empreendedor e o inovador, né? Eu junto elementos ali que já existem e trago ali um tempero especial, mas eu não sou de reinventar Mas roda, o empreendedor, ele é inovador. É diferente de inventor. Isso, perfeito. Inventor é uma coisa, é o cara que tem a capacidade de inventar Inventiva, algo. Inventar algo não é nem tirar algo do zero, é criar algo inédito. Aham. Inovador é o cara que pega algo que já foi criado e muda. Melhora, faz diferente, etc e tal. O empreendedor tem muito mais esse lado do inovador, mas o empreendedor é o cara que faz aquilo acontecer. Tanto é que é muito comum você ter pessoas que têm uma capacidade de tirar uma ideia, de ter uma energia de fazer a coisa acontecer, mas não tem a mesma capacidade de levar o negócio na máxima capacidade, na máxima oportunidade que aquele negócio tem. Daí a importância de um time, né? Eu acho que eu sou um cara desse, sabia? Eu acho que eu tenho uma energia inesgotável, eu tenho uma capacidade de colocar uma energia de trabalhar nas coisas, de fazer, mas eu acho que chega uma hora que exige uma estruturação, uma formação de time, criação de processo, que eu não sou o melhor cara. Uma governança mais redonda. Entendeu? E que, hoje eu tenho o Thales, eu tenho o Nardon, que são pessoas muito capazes desse momento, que curtem muito mais esse momento. Eu já não curto. Daí a importância de você ter complementariedade de competências dentro da empresa, seja com sócio, colaboradores, gestores. Exatamente. Né? E aí e eu queria trazer a nossa conversa para isso, assim. O que você poderia trazer de lição, de reflexão em relação a isso, cara? Time, é uma coisa que eu defendo muito, assim. Para mim não faz sentido o quanto as empresas vendem mal para os seus clientes internos. Porque para mim... O famoso employer brand agora, que está na moda. Para mim, liderança em vendas é a mesma coisa, é a mesma jossa. Só que quando eu estou vendendo para o consumidor externo para trazer receita para dentro. É que eu acho que quando eu a gente... estou liderando, eu estou vendendo para o cliente interno para trazer produtividade para dentro. Então, né? Esse tema, quando a gente leva para a área de vendas, a gente tem um problema do seguinte. O melhor vendedor quase nunca é o melhor gestor. Concordo. Ser o melhor gestor de vendas é você ser coach. É você saber o seu time performar mais. Seu time se manter engajado, seu time se comprometer com a meta, seu time se desenvolver, seu time ter clareza. Então, o papel do gestor de vendas é fazer os outros serem melhores e não ele ser o melhor. Então, na hora de ir para gestão e vendas, é uma troca muito radical do cara ser muito bom e ter que ser o gestor. E, normalmente, as empresas tradicionais, o diretor comercial é o dono. O diretor comercial é o sócio. E aí ele é diretor comercial porque ele vende bem ou porque ele é dono, e não porque ele tem as habilidades para aquilo. E aí o time de venda sempre vai sendo carregado ou pela tendência de mercado, ou pela demanda do mercado, e não se desenvolve. E aí não cria essa habilidade de enxergar novas oportunidades. Quando você vai para o CEO, quando você vai para o gestor, para o time, aí já acho que já são características ainda mais amplas, são características diferentes. Eu acho até, cara, fazendo uma autoavaliação, que isso foi algo que eu acabei virando um cara tão hustler, tão pega uma missão e faz, tão abre uma oportunidade, que eu não me desenvolvi tanto nessa capacidade de formação de time e desenvolvimento de pessoas. Apesar das pessoas que trabalham comigo hoje diretamente, todas elas estão muito bem nas posições que elas fazem em outros negócios, todas elas têm uma gratidão de liderança muito grande. Então, acho que eu consigo promover isso, eu consigo desse desenvolvimento, talvez não seja da maneira mais amigável, vamos dizer assim. O meu jeito é um jeito que veio muito do esporte ali, eu tive mentores muito duros em relação a isso. Porém, eu, por outro lado, admiro muito a minha gestão de ego. Eu sei que isso é um ponto fraco meu, então eu não fico tentando lutar ou tentando criar uma imagem diferente para os outros.
E você tem uma característica que Sabe? Eu não fico brigando com isso. você consegue ser firme, mas você consegue ser leve também. Eu acho que você transita em dois polos e eu acho que essa é uma característica rara. Pessoas que conseguem transitar do racional para o emocional, do intuitivo para o lógico, do firme para o leve. Eu chamo isso do cara que consegue colocar o chapéu de pai, disciplina, ordem, firmeza, cobrança, e também consegue colocar o chapéu da mãe, valorizar, reconhecer, entender, sabe? Educar, falar várias vezes. Não, e educar é difícil. Total. Porque educar não é só ensinar. Educar é você cobrar. Total. Educar é você deixar se ferrar. Total. Né? Total. Então, tem um pouco disso. Mas essa questão de formação de time, desenvolvimento de time, é um assunto no qual eu tenho muito respeito em falar, porque, graças a Deus, eu tenho, né, na loja integrada, que é onde hoje eu estou como presidente, tenho o PH, que é o CEO, que a gente constrói esse futuro junto. É um cara que entrou lá na unidade SMB da Vetex, na loja integrada, e estruturou e trouxe muito mais processo, muito mais gestão, e conseguiu trazer essas pessoas. Então, hoje eu apoio muito mais a execução e a gestão dele do que implemento a minha gestão. Então, hoje eu estou muito mais como esse apoio a ele ali, principalmente no âmbito institucional e tudo mais. Então, óbvio que eu também ajudo, estou sempre de olho, mas tem esse trabalho dele de gestor ali acontecendo de forma muito legal e muito competente. Sou fã pra cacete dele e cada vez mais a gente tem criado confiança, se tornado amigo e vivido a sociedade, que isso Legal. é diferente. Tem muita gente que é sócio e não vive a sociedade. Uau, uau. Muita gente tem sócio e não vive a sociedade, não tem aquela confiança, não tem aquela coisa de não estar preocupado com o que o cara está fazendo, não entende o valor do que o cara faz. A gente tem vivido a nossa sociedade cada vez. E no G4, cara, porra, não tem nem como falar, né? Eu, o Nardon e Thales, o Tony, o Lucas, o João, mas eu, o Nardon e Thales ali, temos uma relação impressionante, incrível, super equilibrada, super ponderada entre a gente, realinhada a cada 3 meses e que a gente se complementa muito. E óbvio que a gente briga, óbvio que tem discussões, óbvio que às vezes um faz uma piada que não deveria fazer, óbvio que um às vezes fala uma perspectiva que tem de um assunto que poderia não falar, mas a gente no final está sempre se promovendo, está sempre se apoiando. Não, então, você trouxe um termo-chave legal aí, né? Que é alinhamento. Você falou, cada 3 meses a gente se realinha, né? Acho que sociedades e casamentos precisam... Amizade também, mano. Amizades precisam desse ritual que eu chamo de alinhamento de expectativa, né? É criar um momento que é um ambiente seguro, onde as coisas possam ser colocadas na mesa de uma maneira sincera, transparente, claro que sempre com as melhores palavras, e que possa ser dito aquilo que tem que ser enaltecido e aquilo que tem que ser melhorado entre todas as partes ali, né? E sabe como aconteceu com o PH? Olha que engraçado, né? O PH, a gente teve uma história muito legal, onde eu vou contar ela até. Foi uma história meio truncada no início, sabe? Porque meio que ele veio para fazer um papel junto comigo, mas ele foi meio que brifado diferente, então meio que ele chegou para meio que tomar a minha gestão, e aí meio que eu percebi aquilo, eu também já estava numa transição, então eu falei, então toma, e a gente foi meio que numa relação, meio que tendo que construir isso. Uhum. E eu lembro que um dia, né, quando a gente teve essa proposta muito boa para reassumir esse desafio, que é incrível, está alinhado com o nosso propósito, que é o desafio da loja integrada, né? O desafio de revolucionar e de impulsionar o varejo brasileiro. O varejista brasileiro é o grande cara, é o grande vendedor de coisa na praia, de coisa na rua, de coisa na lojinha, que movimenta o Brasil. E aí ele me ligou um dia e falou assim, irmão, eu preciso te falar um negócio, cara. Porra, eu aceitei, a gente está indo, mas a gente já estava se desentendendo. Ele falou assim, porra, não tem uma ligação, uma mensagem tua que eu não olhe e não me sinta sendo enganado, não me sinto sendo vendido. Assim, então, esse teu jeito muito vendedor, esse teu jeito carismático e tal, isso que lá, eu não sei porquê, mas sempre que a gente termina uma comunicação, eu tenho esse sentimento. E aí daí a gente começou a entender a dor, ou seja, olha quanto ele se colocou vulnerável dele me falar a perspectiva dele. Sensacional. E eu naquele momento falei assim, pô, irmão, a gente tem que acabar com isso. E ele até brincava, falava assim, pô, talvez é porque tu é carioca. Ficava brincando com isso. E a gente foi reconstruindo a nossa confiança e a nossa relação em cima disso. Então, muitas vezes no início, a gente trocava uma ideia, fazia uma reunião, e eu virava para ele e falava assim, irmão, e aí, se sentiu assim?
Sentiu isso? Sentiu ele, porra, pô, isso aqui a gente podia ter alinhado antes. Pô. E aí eu comecei a ver que essa preocupação dele era desse alinhamento. E aí o Rodrigo Simpla me falou uma frase que eu acho que combina muito com o que você está falando, né? Só que ele inverte. É alinhamento de interesse e gestão de expectativa. Ou seja, deixe os seus interesses alinhados, claros, transparentes, e gerencie a expectativa de cada um em cada momento, que provavelmente vai ter alta performance. Porque isso vai criar um exercício de clareza, né? E a clareza, ela pavimenta muito a rota, né? Agora, para fechar o que eu estava trazendo aqui, né? Quando eu digo assim, liderança e vendas é a mesma coisa, é porque se você parar para pensar, quando você está vendendo, né? Tanto no nível operacional, tático ou estratégico, ou seja, tanto o vendedor ali na hora que ele está, né, criando percepção de valor para o consumidor tomar a decisão de comprar, e ele está usando um processo, um portfólio de produtos que vem da tática, da estratégia, o resumo da ópera é que eu quero criar percepção de valor na cabeça do consumidor para ele me dizer sim e não, não. É isso que eu quero em toda a minha estratégia de vendas nos mais diversos níveis. Eu quero criar percepção de valor para que essa percepção de valor tenha mais peso na balança da tomada de decisão do que as objeções. Ou seja, eu quero, enquanto loja integrada, mostrar para o varejista que o que eu tenho a entregar de valor vale o tempo, o dinheiro e a confiança que eu estou exigindo dele. Em liderança, a empresa tem que criar essa percepção de valor com o seu colaborador, com o seu cliente. Né? Eu digo que a principal venda que a empresa tem que fazer é para dentro. É para dentro, não é para o mercado. Cultura, que é aí que constrói a cultura. Total. Se o teu time não comprar o teu negócio, o sonho, o propósito, a jornada, o racional, a coisa não faz sentido. Então eu vejo empresas vendendo bem para o mercado, vendendo bem da porta para fora, e empresas não vendendo nada da porta para dentro. Mas normalmente essas empresas são as empresas feitas para enriquecer o dono. E não feitas para ser uma empresa rica. Uma cultura só vai sustentar um crescimento acelerado e um negócio escalável, um crescimento exponencial, se todo o seu planejamento estratégico é construído para deixar e para criar uma empresa rica. O funcionário, o colaborador, ele tem o tesão e ele vai botar a energia, a vida dele, a rotina dele para enriquecer o negócio. Que ele se sente representado, que ele ativa o pertencimento. Perfeito. E que talvez ele vá até aceitar uma remuneração em equity, em stock option, em RSU, devido a essa construção, a essa clareza de que estamos construindo uma empresa bilionária, estamos construindo uma empresa. A partir do momento no qual existe uma cultura linda, um playbook de cultura, um ambiente de trabalho lindo e maravilhoso, no qual a cadeira do dono é a melhor, a do time é a mais barata, no qual a mesa do dono é diferente, no qual o dono assina de Montblanc e todo mundo de Bic, o qual você percebe que tem uma diferença de valores ali muito grande, né, de percepção de valor muito grande, e que o negócio ele está sendo construído ou ele existe para enriquecimento dos sócios e não para o negócio ser rico, você não consegue sustentar essa cultura há muito tempo, que é um grande problema dos infoprodutores. E de várias empresas. Então não adianta o cara chegar de Ferrari, o cara morar na mansão, o cara falar, não, isso é marketing, isso é marketing, isso é marketing, e o cara não acompanhar. E o cara não vê que ele está criando valor e ele vai poder capturar aquele valor no futuro. Porque a gente, cara, é movido à esperança, irmão. Se a gente não tiver essa âncora, essa pedrinha no futuro, para poder falar que o nosso futuro vai ser melhor, o nosso futuro vai ser diferente, total. Vai miando a vida no presente. O ápice de engajamento não vem pelo salário no final do mês, mas pelo tão quanto aquela pessoa acredita que ela tem um futuro dentro daquela Por isso empresa. que muita gente que nasce muito rica, que tem tudo, acaba tendo depressão. Não é porque o cara mora no conforto, não é porque o cara tem uma mansão, não é porque o cara tem 3 carros na garagem, que ele não tem problema de cabeça, que ele não é depressivo. Porque essa relação com o futuro que ele tem é uma merda. E a relação com o futuro que a gente tem é o que faz a gente ter um dia bosta e não ficar mal. Porque aquele dia não impactou em nada o futuro que a gente declarou. Aquele dia só atrasou um pouquinho. Tudo isso que a gente conversou aqui me traz à tona, Alfredo, uma coisa que eu compartilho muito, que eu falo assim para os empresários. Você que é dono ou dona de uma empresa, você tem que sacar o seguinte: não é somente os seus funcionários que trabalham para você, você também trabalha para os seus funcionários.
É isso Na aí. hora que você coloca esse paradigma no seu dia a dia, você vai ter uma relação mais igualitária. É isso. Você vai perceber que você tem que servir para ser É o servido. desenvolvimento, não é só a grana, não é só é o desenvolvimento, é o quanto você está fazendo aquela. Quantas empresas hoje só investem em ensinar mais o cara sobre técnica do produto, sobre técnica de venda. Cara, ensina o cara a ser uma pessoa melhor, ensina o cara inteligência financeira, ensina o cara alta performance. Faz o cara mudar a vida dele ser melhor. Se a vida dele for melhor, ele não vai trocar a tua empresa, cara. Total, total. Sabe? Então, as empresas elas têm que ser plataforma de desenvolvimento humano. Isso que retém talento. E a pessoa ficando melhor, ela vai buscar mais conteúdo, ela vai buscar mais informação, ela vai ter mais tesão de viver. E isso vai voltar em mais hora de trabalho, em mais resultado, em mais empenho, em olhar oportunidades diferentes e em resultado para o seu negócio. Sensacional. E é só assim que se constrói negócio bilionário. É só assim que se constrói negócio exponencial. Negócios com impacto de verdade. É só assim. Alfredão, última pergunta aqui, brother. Você é genial, tô aprendendo demais. Foi bom demais, foi bom Uma demais. das melhores Muito edições maneiro. do Pode Acelerar, né? Que pena que tudo que é bom parece que em algum momento tem um fim, né? Que nem aquela... São ciclos, né? Tava eu e a Lilica lá em Maldivas, nossa quinta noite. Pô, tá tão gostoso, enfim, mas que pena que tá chegando o fim, né? Mas é tão gostoso a quinta-noite porque estava chegando ao fim. Foi tão bom quando você chegou porque você sabia que ia acabar. Verdade. E falam isso, né? Tem um filósofo, eu esqueci o nome agora, não sei se é o Cortella, que fala: a vida é tão boa, talvez porque a gente sabe que vai morrer. Total. Se a gente não soubesse, talvez a gente levaria ela mais tipo assim: ah, foda-se, eu faço isso amanhã. A gente só sabe que a felicidade é doce porque a gente consegue, porque a gente conhece o amargo da tristeza, né? A gente só sabe do dia por causa da noite, por aí. Opa, Exato. por aí. Olha, tô tão emocionado aqui no final do podcast. Tava vazio pelo menos. Tava vazio, né? Então, essa dicotomia, né? Esses opostos. Última pergunta, Alfredão, seguinte. Imagina que Deus, Papai do Céu, colocou um superpoder nesse microfone. Essa pergunta tá famosa agora, hein? Essa pergunta, você tem um poder no mundo, o que você faria? Exatamente. Então, esse microfone aí, ó, vai ganhar um superpoder. E a sua próxima fala vai ser ouvida, sentida por milhões de empreendedores nesse Brasilzão. Então, eu quero que você comece a refletir e pensar aí numa mensagem final, né, numa provocação, numa diretriz, num puxão de orelha, numa frase, no que fizer sentido, irmão, assim, olhando para toda a sua caminhada, né, você que faz um trabalho brilhante na Vetex, na loja integrada, com a X-Tech, né, lá no começo, que você conseguiu aí fazer uma empresa que foi comprada por milhões, né, muitos milhões, vocês estão fazendo um trabalho incrível lá no G4. Então, sabe, olhando para toda essa trajetória aí do Alfredo, também sentindo aqui esse momento presente, projetando o futuro, sabe? Trazendo tantas referências, né? Que você é um cara brilhante. Então, qual que é a mensagem final aí nesse microfone com superpoder para essa galera que acompanha aqui o Pode Acelerar? Cara, a mensagem final, acho que eu vou sair do lado técnico ou do lado de venda ou de e-commerce. Eu acho que a gente vive uma busca por criar uma rotina feliz. Mas, na real, eu acho que a gente tem que construir a felicidade dentro da nossa rotina. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma oportunidade, cada um tem uma plataforma ali para trabalhar no dia a dia, cada um tem os seus compromissos. Então, dentro da tua vida, você tem que conseguir criar a sua felicidade, construir os seus momentos, as suas formas, as suas perspectivas que façam ao seu momento ser feliz, né? Então, por lá no Rio, tem um cara que ele varria na praça lá, era um gari, o Sorriso. Ele é famoso, tem até na internet, já entrou, ele entra todo ano na Sapucaí. Cara, ele é um gari e ele é conhecido como Sorriso porque ele todo dia tá varrendo lá a praça, que era perto de onde eu morava, ele tá varrendo na Sapucaí, ele virou até um embaixador da Colurb, né? Porque ele buscou a felicidade naquilo que ele faz. Ele buscou ser feliz com aquilo. Ele buscou criar os momentos, criar as perspectivas, as comparações, as expectativas para ser feliz naquilo. E a gente fica sempre buscando a felicidade no futuro. Então, acho que no futuro a gente tem que buscar o resultado, a realização, mas no presente a gente tem que ser feliz. Acho que hoje, com 34 anos, já, vivi um IPO que era algo que eu desconhecia. Então, não era um sonho meu. Foi um sonho no qual eu fiz parte dele. Então, isso para mim. E eu aprendi que o sucesso, cara, a realização, hoje eu considero muito vibrar com o sucesso dos outros. Eu acho que esse foi uma das coisas que instalou na minha vida, que é, cara, aprenda a vibrar pelo sucesso dos outros. Talvez quando você aprender a vibrar genuinamente pelo sucesso dos outros, não é sua família, não.
é o teu concorrente. É o cara que se odeia. Talvez quando você aprender a vibrar legitimamente por esse sucesso, você tenha uma relação diferente com a felicidade. Você tem uma vida mais leve, uma relação com a expectativa mais leve. E antes de você querer ser o cara mais técnico, o melhor do mundo, eu acho que estude, treine e aprenda sobre gestão emocional. Porque no final de tudo, não seja um rico frustrado. E nos condomínios de luxo, e na vida, e nos conselhos de empresa, você olha para o olho de muita gente e vê um rico frustrado. Então, tente não ser esse cara e viva a jornada. Brilhante, brilhante, brilhante. Expandindo e fechando o que você trouxe, né? Eu realmente acredito que é a felicidade que vem antes da prosperidade, não o inverso, né? E é incrível o quanto tem pessoas invertendo a lógica, né? Pessoas querendo ter para depois fazer, para depois ser. E se a gente não mexer naquilo que talvez é uma das coisas mais poderosas que a gente tem nesse plano terrestre aqui, que é a nossa identidade, a nossa mentalidade, se a gente não abrir o nosso coração para ouvir mensagens tão belas quanto essa que você trouxe, a gente não vai se transformar de verdade. O combustível da ação, da implementação, da transposição, não é a razão, é a nossa emoção, é o nosso propósito, é a nossa missão. E é impossível ajudar quem não quer ser ajudado. Infelizmente, Alfredo, é um pequeno percentual de pessoas que nos acompanham que de verdade está com um interruptor ligado dentro das suas mentes, dentro dos seus corações, que esse interruptor permite de verdade a gente tocar elas, né? E que com essa mensagem final aqui a gente possa aumentar esse percentual de pessoas que se permitem ser tocadas para fazer a diferença no mundo junto com a gente, porque o Brasil, o mundo, precisa urgentemente de empreendedores a fim de causar impacto. E eu sei que você é um desses empreendedores, tá? Valeu, companheiro de missão, te admiro demais. Também, mano. Prazerzão estar aqui, bora vender, vamos pra cima. Vamos acelerar. Ó, para fechar o Pode Acelerar, eu falo assim, pode, você fala acelerar, tá? Demorou. Eu faço uma contagem 3, 2, 1, eu falo pode, você acelerar. Beleza. Mas antes a gente tem que ativar a fisiologia e energizar, tá? Então a gente tem que fazer assim, ó, faz comigo assim, ó. Go, 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 go. Mais alto, Fredão. Go, go, go. Preparou. 3, 2, 1, pode! Acelerar!